Falei, pessoal, aqui é o Matheus do canal LeetSolve e hoje eu decidi fazer algo diferente, né? Ao invés de eu ficar só resolvendo exercícios do LeetCode, uma etapa muito importante também, né, nos processos seletivos é a parte de system design. Eu acho que até para a carreira mesmo, acho que todo dev, né, todo dev deveria dar um gás, principalmente se tu for back-end, nessa parte de arquitetura, de sistemas e, enfim. Isso é uma recomendação que eu dou porque eu negligenciei essa parte e hoje eu tô vendo que eu preciso estudar mais. Então eu comecei a estudar e, assim, uma das recomendações fortes, né, para se aprofundar na área é esse livro, Design Data Intensive Application. Ele meio que vai mostrando, assim, a baixo nível ali, como os sistemas operam, como é que foi surgindo as implementações. Aí agora eu tô lendo a parte que ele vai mostrando como o banco de dados funciona. Assim, a galera, se você trabalha com back-end, desenvolveu, você com certeza já usou um banco de dados. E aí tem vários tipos de banco de dados. Tem um que você manda documentos tipo o MongoDB, você manda um JSON, ele te retorna também aquilo. Tem outros que você, enfim, salva, né, normalmente, e aí você usa queries, SQL para ler. Então tem diversos tipos de banco de dados, mas uma pergunta que vem é, cara, como é que isso funciona? Onde ele guarda? Como ele guarda os dados? Então, isso é algo que, quando eu fui parar pra pensar, eu falei, eu não faço ideia, sabe? Tipo, ele escreve um arquivo? Não sei. E aí, nesse livro, tô começando tipo, já tô no capítulo 3, se eu não me engano. Na real, no capítulo 1, mas tô na terceira parte, que ele fala exatamente como construir banco de dados. Então, se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, um pouquinho mais técnico e menos exercício, pô, dá o like, compartilha, comente, assim, dá aquela moral, engajem no conteúdo para ver se faz sentido continuar com esse tipo de conteúdo. Mas, resumindo, esse livro, ele é fortemente recomendado pelas empresas de tecnologia, né, na hora de fazer esse exercício, esse tipo de prova, né, que é o System Design. Então, eu vou explicar agora aqui a parte do livro que eu estou lendo sobre, né, como construir um banco de dados. Aí, como é o meu processo de estudo? Assim, eu fico mudando o processo de estudo o tempo todo, então só para compartilhar, aí você pode ver se faz sentido para você. Mas eu normalmente eu leio, aí eu tento entender e depois eu escrevo. Aí eu tento escrever com o que eu entendi, de forma a fixar melhor na memória e também saber explicar. Então, assim, eu já me faço esse processo. Eu pego, leio, fico fazendo exercícios, assim, né, tentando colocar um pouquinho na prática, e depois eu escrevo explicando. E agora vai ter mais uma camada no meu processo de aprendizado, que é fazer o vídeo, né? Então vai ser interessante isso, né? Então, por enquanto é isso. Eu vou ler um capítulo, vou fazer um resumo desse capítulo, depois vou fazer um vídeo, né, sobre o resumo do capítulo. Então vamos aqui, ó, pro resumo do capítulo. Falei aqui, criando banco de dados. Então, assim, um banco de dados, para quem não sabe, resumindo, ele é um sistema, assim, que ele vai guardar dados. Então, um banco de dados, ele precisa guardar a informação e não só guardar, né? Ele precisa também que você consiga recuperar. Então, esse é o objetivo do banco de dados, é guardar dado e depois fornecer dados de alguma forma. Então, toda aplicação precisa de um banco de dados, assim, enfim, os produtos, se tu for ver, a maioria das empresas, os produtos grandes, é tudo um grande sistema de dados, se eu for para pensar no final, assim, porque tudo está armazenado, estruturado de uma forma e você tem que ficar recapturando esses dados e mostrar para o usuário de alguma forma. Então focando aqui explicitamente em banco de dados, é isso, ele tem que guardar e permitir que você encontre o dado. E assim, existem diversos tipos de bancos de dados, como eu falei, de acordo com a aplicação. Por exemplo, se é uma rede social, você pode guardar os dados em forma de um grafo para poder obter informações sobre quantos amigos a pessoa tem, a distância de cada um. Mas sei lá, se você tem já no Twitter, que é um feed para todo mundo, talvez seja melhor ter coleções, não tem tipo de dados que não é tão estruturado. Mas aí se você tá num site assim bem organizadinho, por exemplo, sei lá, quando tem vários, tem relações, tipo, o usuário, ele tem itens, esses itens vai ter esse usuário, pode ser um banco de dados relacional. Então, por aí vai. Vai ter N casos, e assim, não é uma ciência exata, né? Então, você vai ver o teu caso e vai ver, pô, acho que combina mais com esse. E aí, o futuro irá dizer se foi uma boa decisão ou não. Claro que, assim, tem mantras quase, né? Tem coisas assim que você olha, cara, muito provavelmente isso aqui vai ser esse tipo de banco de dados porque os problemas se repetem, né? Então, sei lá, se eu fazer um produto que é rede social, poxa, galera do Facebook, Twitter, por aí vai, já resolveram várias questões. Então, normalmente é uma boa ideia você imitá-los, né? Porque eles passaram por diversos problemas até chegar naquela arquitetura. Mas é bom entender também o processo, né? Porque às vezes, no início do produto, faz sentido você fazer de uma forma e conforme o produto vai evoluindo, faz sentido você modificá-lo. Então, sei lá, se você tem meia dúzia de usuários, não faz sentido você fazer toda a arquitetura igual do Instagram. Porque é isso, vai ser um canhão para matar uma formiga. E talvez seja ainda mais lento do que para um sistema bem simples, visto que tem várias outras processamentos por trás. Enfim, a ideia é você entender cada caso, né? Então, um banco de dados, ele vai guardar e permitir acessar os dados e a forma que ele guarda e estrutura os dados depende do produto. Então assim, mas só que, novamente, o banco de dados é um sistema assim, e ele tem problemas que todo banco de dados vão passar, né, por eles. A gente vai descrever ser melhor. Mas aí a gente precisa de um banco de dados. Então, assim, para mostrar melhor esse exemplo. Então, o próprio livro, né, ele começa falando sobre o banco de dados de chave e valor. Como se fosse um dicionário. Ou seja, na chave de nome tal vai ter o valor tal. Então, vai ser esse o nosso banco de dados aqui, né, que a gente vai criar aqui do zero, né, do início aqui. Então, vamos ver aqui, ó. A forma mais simples de criar esse sistema é escrever os dados de uma forma estruturada num arquivo. Então, sei lá, se eu quero meu banco de dados, eu posso ir guardando de uma forma estruturada, eu posso dizer aqui, botar a chave, dois pontos, depois o valor aqui, eu posso só botar espaço, e aí terminar com vírgula, e aí na próxima linha vai ser outra chave, e por aí vai, sucessivamente. Então, isso pode ser já um banco de dados. Você, tipo, assim comando, ele escreve já nessa forma, ele sempre vai colocando no final do arquivo, e na hora de ler, na hora de obter, né, qual a chave, eu vou ler desse arquivo, procurar a chave e retornar o valor. Isso já é um banco de dados, né? Então aqui, ó, ler esse arquivo, procurando a chave e retornando tudo que vier após até a linha, né? Então aqui, qual é a ideia aqui nesse código aqui, né? Eu vou abrir aqui o VS Code. Então esse aqui já é o nosso primeiro banco de dados. Ele vai ter dois métodos, o db7,
que ele vai receber dois valores, né? A chave e o valor. E o dbget, que ele vai receber a chave. E aí esse código, esse comando aqui é para pegar no arquivo a chave. Então, por exemplo, deixa eu limpar aqui esse banco de dados. Não tem nada aqui, né? Então, bora ver aqui, ó. Tipo, db 7. Aí, sei lá, guarda aqui Mateus. Na chave Mateus, vou guardar o valor leadSolve. Pode ver que ele escreveu aqui no arquivo já, ó. Que é exatamente o que esse comando faz, né? Ele escreve, pode escrever, né, no arquivo os dois valores, né? O valor, vírgula, valor. Enquanto ele escrever, ele quebra a linha no arquivo database aqui, né? Que é esse arquivo aqui. Então, você vai pegar, aí, sei lá, agora eu vou botar aqui Ildefonso, o mesmo valor. Ele vai escrever e vai fazendo isso infinitamente, né? Aí, na hora de ler, a gente vai fazer um grep, a gente vai procurar qual linha, né? Ele começa com a chave e tem vírgula. Ou seja, a gente vai achar esse cara aqui no regex e vai pegar tudo que não seja isso, ou seja, que é o valor, né? Porque depois que tira a vírgula e a coisa aqui, o que sobra é exatamente o valor que eu salvei, né? Então, se eu botar aqui, ó, dbget, aí eu botar aqui o Defonso, vai retornar leadSolve. Mesma coisa para Matheus. E se eu botar uma chave que não existe, não retorna nada, que ele não vai achar, né, no grep, e por aí vai. Aí tem alguns casos, a gente tem que pensar, pô, esse banco de dados é muito simples, né? Porque, por exemplo, se eu colocar de novo, se eu atualizar o valor de Matheus aqui, ó, e o Defonso agora, vou mudar aqui, ele vai ser, sei lá, meia idade, 29. Ele vai escrever aqui de novo no arquivo, ó. Ele não apaga o anterior. Ele escreve aqui de novo. E aí, se eu fizer o get agora, a gente retorna o último. Então, esse é o nosso sistema de banco de dados. Então, ele sempre escreve no final do arquivo. E na hora de ler, ele vai percorrendo e pega ali, né, a última ocorrência da chave, né? É por isso que esse tail aqui faz, né? Ele vai pegar ali lá no final. Eu não entendo tanto desses comandos de grep e tal. Eu sempre lembro na internet e montando. Mas isso aqui que o código está fazendo. Então, beleza. Então, recapitulando aqui, ó, o set escreve no final do arquivo a nova chave sem se importar com a repetição. E o get procura a última ocorrência dessa chave e retorna o conteúdo. Beleza? Novamente, se você está curtindo esse canal, não se esqueça, né, de dar o like, comentar, compartilhar. Eu tô achando bem interessante, porque quando eu comecei a ver lendo isso no livro, fiquei, cara, realmente, então, assim, um banco de dados pode ser simplesmente ficar escrevendo no arquivo e depois recuperar, sabe? Eu achava que era alguma coisa meio diferente, assim, né? Mas, enfim, isso me pegou surpresa, embora pareça óbvio, mas eu fiquei, tá, eu imaginava que ia, sei lá, alguma caixa preta, tipo, mas beleza, vamos ver aqui. Se tu for ver o set, ele é bem performático, porque ele só escreve no final do arquivo. Então, assim, o arquivo tá aberto ali, tem um arquivo, ele chega e apena no final do arquivo a chave. Pô, show, tranquilo. Mas já o get é lento, né? Porque ele vai ter que percorrer todo o arquivo, comparando a chave lá no regex, tá? Para depois chegar, opa, aqui, tá o valor. Então assim, a gente tem o nosso banco de dados hoje escreve muito rápido, mas na hora de ler é bem lento. Aí, então, pô, beleza, cara, como é que a gente pega e melhora isso, né? Como é que a gente facilita a leitura? Aí, a primeira técnica que é apresentada no livro é esse hash index. Se você já trabalhou com MySQL, você já viu já, né, que dá para criar índices, né, de uma coluna. Você pega essa coluna aqui, vou indexar nessa coluna. E isso otimiza a velocidade da query. E é meio que por conta disso. Para falar a verdade, não tenho 100% de certeza se é exatamente assim, porque claro que o sistema de banco de dados é muito mais complexo, mas a ideia do índice é literalmente um índice mesmo, né? Ele marca uma posição para você chegar lá sem precisar percorrer. Então vamos ver aqui, ó. A nossa primeira abordagem para melhorarmos o tempo de leitura deste banco de dados será usar o hash index. Esta técnica consiste em termos um hash map em memória indicando o posicionamento da chave do arquivo. Ou seja, se tu for ver aqui nessa imagem, deixa eu ver se você comentar. Deixa eu dar o zoom aqui, pronto. Se você for ver aqui nessa imagem, se cada início de arquivo, ele vai ter ali uma chave, né? O valor ali da chave, que é o valor da chave, vírgula, e um conteúdo. Ele vai falar assim, ó, aí vai ter aqui o offset. Ou seja, ele começa no início já do arquivo. Então, é isso aqui. Mas já a próxima chave, ó, que é o 42, ele começa só no 64, né? 61, 62, 63, 64. Então, 1, 2, 3, 4 aqui. Então, o offset, né, que é onde ele está ali, o distanciamento em relação ao início, é 64 bytes. Então, qual é a ideia do índice? É literalmente falar onde ele está, para não ter que percorrer todo o arquivo lá naquele grep que a gente estava fazendo e... Ah, tá aqui. Então, ele já faz esse salto. E aí, ele faz isso como? Ele tem um hash map, mas esse hash map está em memória. Só para deixar explícito, memória ali é o que está executando no momento do computador, então está na RAM, sabe? E quando a gente lê do arquivo, o arquivo ele é escrito já no HD mesmo. Então, pode estar em cache, caso você ficar fazendo leitura, mas você escreve realmente no HD, que seria... Eu esqueci o nome, né, do tipo de memória do HD, mas enfim, uma é a memória RAM, que é apagada, ela é rápida, mas ela não é persistente, ela é apagada assim que o computador desliga. E tem o do HD, que você pode ligar e ligar o computador e continua ali. Então, no seu Windows, por exemplo, se você desliga, você não perde o Windows, ele está lá ainda. Os arquivos estão lá, porque é tudo escrito, né, no HD. Mas se o computador estava processando alguma coisa ali, por exemplo, o Chrome aberto, os programas abertos executando, é tudo ali na memória RAM. Então, quando você desliga, ele some. Mas beleza. Então, a ideia é eu criar um hash map, guardando o início de cada um. Então, quando eu for pegar a chave, eu vou ver a chave no hash map e falar, tá nessa posição. Eu pego e já retorno. Então, é bem mais simples. Então, agora aqui, né? Agora, olhando do banco de dados, podemos consultar no hash map rapidamente e encontrar o arquivo. Ao escrever, podemos utilizar a chave na estrutura também. Atualizar, foi mal. Então, beleza, sempre que a gente está escrevendo, ele vai atualizando. Então, sei lá, se eu escrevi, naquele caso que eu escrevi o Defonso 2 vezes, no segundo Defonso é o que vai ficar aqui, vai ficar sempre o valor da última ocorrência, né? A gente ignora o que vai para cima. E aí isso já otimiza bastante já o tempo de leitura, mas é isso. A gente tem que estar com esse hash map na memória. Então, digamos que a gente tenha muitas chaves, e não caiba na memória o hash map na memória, aí não tem o que fazer. Vai ter que ver outro método, sabe? Essa é uma limitação. Mas beleza. Aí uma outra otimização que a gente pode fazer, que ele diz aqui, pô, beleza, você usa hash map e acessa
o ponto ali do arquivo. Só que esse arquivo ele vai crescendo muito, ele vai ficando muito grande. Você vai ter que ir percorrendo sempre, assim, não percorrendo necessariamente, mas tem que guardar aquele arquivo gigante com todas as posições. E aí vai ter várias chaves repetidas, né? Porque vai sobrescrevendo e tal. Então, uma forma de otimizar é você dividir, né, esse arquivão em segmentos. Então, o que ele fala aqui, né? Uma outra otimização que podemos fazer é dividir esse arquivo em segmentos para não termos um arquivo gigante. A ideia seria fechar o arquivo assim que atingir um certo tamanho. Ou seja, você define um limite. Quando chegar a tantos kbytes, tanto megabytes, enfim, você corta e fecha esse segmento. E aí, na hora de criar o segmento, né, visto que ele não vai ser atualizado mais, ele está guardado ali, você pode já pegar e tirar as duplicadas e deixar salvozinho ali. Então, por exemplo, você está pegando aqui, vamos ver aqui, de novo aqui, né, no database aqui. Aí, digamos que eu vou fazendo vários sets aqui, fazendo vários sets. Vai chegar uma hora, o que acontece? Vai ser database aqui, ele vai criar um novo arquivo, que seria, sei lá, database 2, e aí as novas escritas vão passar a ser para ele. Enquanto eu estou escrevendo um novo arquivo, ele pega esse aqui e vai guardar exatamente só, né, vai tirar as duplicadas. Então, aí ia ficar só isso aqui. E salvar, e é isso. Então, se tu for ver aqui nessa imagem aqui, né? Tem um segmento, aí ele vai compactar na hora de salvar. Né, se tu for ver aqui as ocorrências, ele vai guardar apenas a última ocorrência de cada um, né? O 1000 aqui, pelo visto, é o 1082, que tá aqui no final, enfim. E é isso, porque é equivalente, né? Não precisa das duplicadas. Mas aí vem a pergunta, pô, por que não remove a duplicada no outro e só quando faz esse do fechar? É que aí vem as complexidades de um sistema de banco de dados. Assim, tem vários clientes mandando salvar, item novo, lendo. Então, se eu estou alterando o arquivo, teoricamente eu barro. Teoricamente não, eu barro, né, a escrita e a leitura. A galera não pode fazer isso enquanto eu estiver processando, né? Porque eu estou mexendo no dado, alguém vai chegar e ler e não consegue, vai dar problema de concorrência. Então, quando a gente cria segmentos, então por isso que você com um arquivo grandão, se eu pegar e tirar as duplicadas ali no meio, também todo mundo muda, né, de posição, então isso é ruim. Então eu teria que atualizar o hashmap também para todo mundo, né? Porque o hashmap ele guarda o offset aqui, a posição. A posição atualizou, tem que atualizar para todo mundo. Então é ruim que o arquivo ele fique mudando de tamanho. Então quando você vai fazer esses segmentos, a ideia é literalmente chegou no tamanho máximo, eu fecho aqui, eu crio um outro já arquivo vazio, e aí as escritas começam a ir para lá, e aí enquanto aqui eu pego e compacto. Eu vou lá e compacto o segmento que eu acabei de criar. Talvez durante a compactação eu estou barrando a leitura, né? A galera vai olhar e opa, não consigo acessar o arquivo que ele ainda está sendo mexido. Mas ao mesmo tempo eu não barro a escrita, né? Porque tem um novo arquivo já sendo escrito e a escrita indo. Na verdade, dá até para também não barrar a leitura. Eu posso criar duas cópias desse segmento. Sim. Eu posso criar, ao fechar o segmento, eu crio uma cópia, deixo servir na cópia para leitura, enquanto eu estou compactando. Depois que compactei, deleto aquele que não está compactado e deixo só o compactado. Então, são formas de você, né, permitir que o arquivo continue sendo acessado. Então, tem toda essa gerência. Então, por isso que ele cria vários segmentos, que eu consigo fazer essas compactações, eu consigo permitir também os acessos concorrentes. Então, isso é bem interessante, que eu não tinha parado para pensar, né, quando eu estava até a ver essa parte do capítulo do livro, que é mais ou menos o que eu tento explicar aqui, né? Não consigo fazer essa otimização quando é um arquivo só, pois o arquivo continua sendo modificado, tornando a compactação desatualizada, além de conflitar com as requisições de escrita e leitura também, né? A leitura também não é barrada. Mas enfim. Então, ao fechar o segmento e criar um novo, somos capazes de manter as escritas enquanto processamos o segmento recém-fechado. E é isso. E, como eu acabei de falar antes, né, dá para criar cópias para poder continuar mantendo a leitura. Então, enfim, é bem flexível, é uma boa ideia trabalhar assim. Mas, ok. Aí, lembrando que cada segmento tem o seu próprio hashmap. Então, ou seja, quando a gente cria um novo segmento, a gente cria um novo hashmap para aquele segmento. Então, cada segmento vai ter o seu hashmap. Vai ficar isso tudo em memória por enquanto. Então, ao encontrar uma chave começamos olhando do segmento mais novo para o mais antigo e por conta disso faz sentido mexer. Então, aí o que acontece? Então, a gente vai criando ali segmentos, né? Vai preenchendo, opa, novo segmento, ele tem o seu próprio hashmap, aí vai ver o novo, que todos os itens dele vão ser mais novos que o anterior, vai ter o seu próprio hashmap também, e vai fazendo isso. Vai chegar uma hora que eu vou ter vários segmentos, né, fragmentados. E é ruim eu ter também muitos segmentos pequenos, porque aí afeta também o próprio uso do hashmap, né, porque no hashmap eu vou ter que pegar o mais novo primeiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar primeiro o segmento mais novo, se não tiver, eu vou olhar no penúltimo, depois no antepenúltimo, vou fazendo isso até chegar no final. Então se eu tiver milhares de segmentos, eu vou ficar tendo milhares, né, de vezes ali eu ir perguntando em cada um. Então isso é ruim também. Então no momento que a gente cria segmentos, faz sentido também a gente poder mergear os segmentos, que é o que essa imagem aqui está mostrando. Eu tenho dois segmentos, então eu vou mergear os dados, ou seja, eu vou pegar o mais recente de cada um aqui, né? Em caso de conflito, né? Dos dois aqui. Que no caso, né? Um segmento ele já sempre tudo mais novo que o outro, né? Porque ele vai fazendo sequencialmente, né? Tá chamando o primeiro segmento, terminou, vai pro próximo. Então, dos segmentos aqui, eu não sei qual é o mais novo aqui, mas enfim, talvez seja o 2, né? Que foi criado depois. Então, se a chave existir no 2, aqui no caso, né? Pode ver que o puro aqui, né? Então, se a chave existir no 2 e existir no 1, ele vai priorizar o do 2. E por aí vai. E aí ele cria aqui um novo segmento, que pode ser menor, né? Assim, talvez possa ser maior, mas normalmente diminui porque não é comum você só mexer numa chave uma vez, você fica alterando o mesmo documento várias vezes. Então, normalmente tem muita repetição. Então acaba gerando um carinha menor e o hashmap também merge o hashmap. É simples mergear o hashmap, né? No momento que se define aqui, você pode ir montando o hashmap junto também. Então é tranquilo. E aí, beleza. A gente tem agora o nosso primeiro sisteminha de banco de dados. Essa aqui é a técnica, né, do hash index. Eu não vou implementar isso. Acho que senão, enfim, já seria um outro vídeo ali. Mas eu poderia. É porque aqui tá em bash, né? Mas sei lá, se eu estivesse fazendo em C++, eu poderia usar o próprio
C++, e ficar acessando o item do arquivo com base no index, dá pra fazer. Talvez seja interessante a gente brincar com isso e tentar implementar depois, mas acho que vai fugir um pouco do escopo. E aí, o que é interessante é que é isso, cara, eu só quero escrever no arquivo e depois ler do arquivo. E conforme você vai implementando e vai vendo muita mais gente usando, você começa a ver vários problemas vão surgindo. O primeiro é, o formato do arquivo. É importante você pensar também nisso, porque, por exemplo, eu posso salvar em CSV, pode ser um arquivo de texto, pode ser de várias formas, né? Tem vários formatos de arquivo. Mas aqui no caso eu peguei um de texto mesmo, né? Um TXT, não botei nenhuma extensão, mas é praticamente TXT, eu acho. Mas assim, o ideal seria você trabalhar com um formato binário. Então, os sistemas de banco de dados, eu imagino que ele faz com formato binário mesmo, porque é o mais rápido ali de ler e de acrescentar, né? Então é uma boa. Outro ponto também que eu não mencionei aqui, mas o deletar. Eu não posso, assim, o deletar não é eu chegar aqui no índice, no banco de dados e apagar. Na real, assim, o que a gente vai fazer talvez seja isso aqui, defons, delete. A gente vai informar que deletou, porque o que acontece? Se eu simplesmente chegasse e apagasse, na hora de eu fazer o merge, o anterior que estava com a chave que existia e no outro segmento que mandou deletar, ele não ia deletar de fato, né? Só existia nenhum e aí ele ia priorizar o do passado, que é ruim. Então a gente tem que informar que o conteúdo foi deletado. Até mesmo na hora do merge, eu saber se o delete é mais novo ou o delete é mais antigo. E aí, com isso, eu preservar o delete ou não. Então, isso é um ponto aí de atenção. E aí, outros pontos também, né? Assim, como a gente recupera em caso de crash, né? Digamos que o crash acontece durante a escrita do arquivo. Você está lá escrevendo, acabou, e aí deu ruim lá no computador, desligou, enfim, ou não aguentou na quantidade de requisição, aconteceu alguma coisa que crashou ali a execução. Se isso acontecer, a gente precisa saber se o conteúdo ele foi inteiro ou não no banco de dados. Aí uma forma para isso é fazer um checksum. Checksum é uma técnica que ele pega todo o dado, cria um hash, então você salva o valor e esse hash. Por que você faz isso? Porque na hora de você chegar depois e ler, se o valor não bater com o hash, é porque alguma coisa mudou no meio do caminho, ou seja, está corrompido, não escreveu por completo, ou trocou algum bit, por aí vai. E se eu nem chegar a colocar o checksum, é porque já deu ruim, né? Então, assim, então o checksum é uma ótima forma, assim, de detectar se a escrita correu com sucesso ou não. E aí, não, foi mal, isso aqui era da escrita parcial, que pode também ser causado pelo crash. Mas aqui, esse ponto aqui tá falando da recuperação, ou seja, após o crash, lembra que o hash map fica na memória? Então se o computador desligar, né, você perde o hash map, aí você precisaria reconstruí-lo. Você pode reconstruir olhando o banco de dados inteiro, né, todo o arquivo. Mas isso é extremamente custoso, porque é muito grande o arquivo, ia montar um hash map também grande, enfim. Ia demorar muito tempo, então, sei lá, se a máquina caísse e depois você tentasse levantar uma nova instância, ia tomar mais tempo. Então o deploy seria lento, então é ruim. Então uma forma de evitar isso escreve no disco um snapshot do hash map. Então, é como se fosse salvamento. Salva tá ligado? Memory card? Memory card é meio que isso, né? O jogo tá tudo ali na RAM, né, do console, no momento que você tá. E aí, então, se você desligar, ele vai simplesmente perder aquela sessão. E quando você for ligar de novo, tanto que vai voltar pro início do jogo, ele vai nem saber onde estava e tal. A memory card nada mais é que, cara, não, vou salvar aqui onde ele estava, com todas as situações, um snapshot, né, do jogo, que você recarrega. Então, é a mesma coisa aqui na equação após o crash. Você faz ali uma memory card do hash, né? E aí, agora a concorrência. Lembrando, né, que a escrita é sequencial, tem várias formas de lidar com a concorrência aqui. Mas, normalmente, assim, no livro, né, ele abordou o mais simples só, que é você ter só uma instância, né? Então, só um cara vai ficar escrevendo, e de leitura tem uma porrada. E por que de boa tem uma porrada de leitura? Porque o arquivo, que ele lembrou assim, a forma que ele é feito, ele só vai appendando no final, e o resto é imutável. Então, é seguro você ler, porque, assim, na região que você for ler ali, não vai mudar. Sempre onde você vai ler, não vai mudar, sabe? No máximo, ele vai acrescentar uma linha, e aí você vai ler ali, mas depois de uma vez escrito, ele não muda, ele é imutável. Então, ele só vai acrescentando mesmo no final do arquivo as novas chaves. E por isso que é uma vantagem você fazer assim, ao invés de você ficar escrevendo no meio do arquivo, que assim, seria extremamente lento também, encontrar no meio do arquivo, alterar, e sem contar que ia piorar também a questão de concorrência, outras pessoas mexendo, porque o arquivo muda, então você teria que ficar sabendo como lidar com isso. Imagina que dá crash no meio da escrita, como você vai recuperar o valor anterior do passado? Teria que ter alguma cópia de backup. Então, você tem um arquivo imutável, onde você só escreve no final, é muito útil, porque simplifica o uso, né? Então, ele é imutável, então eu tenho garantia que eu posso ler à vontade dele. Aí o único trade-off disso é que você só pode ter uma thread escrevendo, porque senão vai conflitar ali também no próprio escrita ali no final. Mas de boa. Assim, eu acho inteligente fazer assim. Aí, quanto a essa técnica, ela tem umas limitações, né? Eu falei a primeira antes, que era. Qual era mesmo? Tipo, que eu tinha falado antes, eu tinha falado uma limitação, mas enfim. Precisa caber na memória. Então, se tiver muitas chaves, não tem o que fazer. Você não vai conseguir usar mais essa técnica porque tem muitos itens e não cabe na memória o hash map. Ou você aceita ter o hash parcial e para quem não vai no hash procurar, mas aí ia voltar o problema da leitura. Então, infelizmente, essa é uma limitação. Uma outra limitação são queries dentro de um range. O hash não é ordenado, né? O hash é um valor aleatório gerado ali em cima do valor. Em cima do próprio valor, você faz ali um embaralhamento ali e dá um número. Então, se você quer, sei lá, imagina o teu banco de dados, eu quero pegar todas as chaves que começam com M ou qualquer coisa do gênero, não tem jeito, assim, eu não sei quais são as chaves que começam com M, tá ligado? No hashmap. Eu teria que, quer dizer, começa com M, talvez, assim, eu poderia simplesmente olhar as chaves todas que tem no hashmap e pegar. Mas imagina que fosse em relação ao conteúdo. Sei lá, eu quero pegar todas as chaves cujo valor é uma data ou qualquer coisa do gênero. Eu teria que percorrer todo mundo e ver. Eu não consigo fazer uma query assim, considerando o range, considerando o conteúdo principalmente. Porque o conteúdo também não é ordenado e por aí vai. Então é isso, galera.
Espero que tenham curtido. Esse aqui, ó, foi a primeira parte do capítulo aqui do livro, e na parte de criar um banco de dados. Vou mostrar aqui onde eu tô lendo aqui, ó. Se tu for ver aqui, eu já li já no capítulo 1, 2, eu tava realmente no capítulo 3, da parte 1, né? É o capítulo 3 da parte 1. Ele fala essa parte aqui, né? De storage e retrieval, ou seja, salvar e recuperar. Aí ele começa falando, né? Que é o poder do banco de dados são as estruturas de dados, né? E aí ele começa explicando primeiro desse hash index. Aí no próximo vídeo, eu vou explicar esse SS Tables, que é uma outra estrutura de dados, tipo, para tentar resolver alguns problemas que o hash table, que o hash index não resolve, principalmente das queries dentro de um intervalo, né? Por exemplo, no MySQL é muito comum quero pegar todos que é tal maior que tanto, quero pegar entre tal datas, então, para esse tipo de query. Eu espero que tenham curtido, não esqueça de compartilhar e comentar, e valeu, galera, até a próxima.